Hillsong, we have a problem. Se vocês até já quiserem ir começando a fazer aqui a próxima camada, é só pegar o paninho, vão raspando aqui da tampa e passando de levinhos. Pra mim, Cosmos é muito aquele sentimento de você passar uma semana inteira tendo 2 horas de sono na semana, dos dias que você dorme, mas chegar no dia que você vê tudo pronto e você só não sente cansaço, você se sente repleto de realização, de felicidade, você olha pro lado e dá um orgulho, assim, é um sentimento quase inexplicável, mas se fosse pra definir uma palavra, seria sonho, por me mostrar que os meus sonhos futuros são possíveis e por já ter realizado muitos sonhos do meu passado. Eu teria que dizer em 2 palavras, que seria orgulho e esperança. Eu tenho muito orgulho do que a equipe é atualmente, do que eu me tornei por causa da equipe, de como a equipe se evolui. Porque quando eu entrei, eu estava no 2º semestre. E pra mim, só o fato de estar na UFSC, de estar em Joinville já era um orgulho enorme, porque eu saí de uma família que não tinha condições pra nada, que contava, tipo, literalmente a moeda pro litro do leite no final do mês. E eu podia estar aqui, agora minha mãe conseguia me bancar aqui, consegue me ajudar. E eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa que ela nunca fez, que foi estudar fora. Eu sei que eu dou orgulho pra minha mãe todo dia e eu sei que o que eu tô fazendo aqui vai mudar a minha trajetória, vai mudar a minha vida. Já mudou. Eu adoro a Cosmos, eu passei por altos e baixos, me estressei muito na equipe, tipo, por vários motivos, mas eu nunca, em nenhum momento falei, nossa, eu odeio, eu quero sair dessa equipe. Não. Toda vez que eu sentia raiva de algo, eu pensava assim, eu vou fazer melhor. Eu me orgulho do que a equipe tá fazendo agora e eu sei que dá pra melhorar. A gente consegue melhorar as pessoas. E esperança porque a equipe tá melhorando. Tipo, a equipe já tá, tipo assim, na minha opinião, a equipe tá subindo muito rápido. A gente tá melhorando na nossa parte técnica, conhecimento. O pessoal tá saindo capacitado, tá saindo com orgulho de quem é. E orgulho do que se tornou. E tem esperança que a Cosmos vai subir cada vez mais. Então, lidar com 60 pessoas não é uma coisa muito fácil. Sempre tem as intrigas. São 60 pessoas muito diferentes. E é normal ter problemas, ter desavenças. Eu sempre comparo a Cosmos como uma grande família, na verdade. A gente é uma associação muito boa, porque é todo mundo unido por um propósito, que no caso é fazer foguetes, que a gente ama demais. Todo mundo ama isso que faz, todo mundo quer ver o projeto dando certo. Isso que une a gente, é o motivo da gente ralar tanto, né, aqui no laboratório, perder horas de sono, então a gente gosta muito do que a gente faz. Eu acho que, tipo, a Cosmos, ela já passou por momentos muito difíceis, a gente já teve muitos mais problemas com metade da equipe que a gente tem atualmente. Então, os membros que temos, eles são capacitados, eles são cooperativos, e eu acho que, assim, é muito importante a gente ser cooperativo entre nós, mas eu também acho importante que a gente pense diferente, porque uma equipe, uma empresa só vai pra frente com pensamentos diferentes. A gente tem que ouvir crítica. É muito bom ser contrariado, porque faz você pensar em uma ideia que é diferente da sua, e às vezes você tá sendo contrariado porque você está errado. Então é muito bom ter alguém te contrariando, independente da pessoa estar certa ou não. Muitas vezes nem tem um certo propriamente dito, então é muito rico essa quantidade de pessoas diferentes, a quantidade de pessoas. Tem muitas pessoas de lugares diferentes. Isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui, que por ter muitas pessoas, tem muitas pessoas de lugares diferentes. Então isso influencia muito da forma como a gente vê o mundo de certo jeito, e eu acho isso maravilhoso, assim, na Cosmos, que é uma coisa que eu valorizo muito, eu acho muito legal. Tipo, pra mim, o que eu acho também, eu acho muito legal que o fato que, por ser muita gente, todo mundo sabe muita coisa. Sim. E sabe específico de uma área. Por experiências muito diferentes, às vezes. Tipo, por exemplo, a gente é diretora, mas a gente não vai saber exatamente o que REC tá fazendo, qual é o cálculo de recuperação, o que eles estão fazendo para quedas. Mas tem uma pessoa responsável que, quando a gente perguntar, vai conseguir falar com a gente com propriedade do assunto.
a minha maior dificuldade é dar conhecimento e mostrar que eu não sei tudo. Tá tudo bem você não saber tudo. Você ser um líder não implica que você vai ter conhecimento total da sua área. Mas implica que pelo menos quem tá abaixo você tem que te respeitar. Não pelo que você é, mas como você trata eles. Na minha opinião, é muito sobre respeito. O que eu mais busco fazer é respeitar, porque assim eles também vão me respeitar. Isso já tem se provado muito no setor de testes, que foi criado no início desse ano, voltado só para teste estático. São 7 meninos e eu de gerente, cuidando deles. E é literalmente um setor 100% de homem, e eles nunca questionaram nenhuma vez a minha liderança, nunca questionaram o que eu tô fazendo, sempre... Mesmo que eles tenham dúvida do que eu tô fazendo, eles perguntam, eles querem entender por que a gente faz isso, eles têm ideia de melhora. Mas a gente já teve casos também problemáticos. Sim. E a gente matou pela raiz, porque uma coisa que a gente sempre preza, que é sempre colocado no processo seletivo, é respeito. Independente de quem você é, de como você acha, você tem que tratar quem tá do seu lado, quem é superior a você na hierarquia da Cosmo, por assim dizer, com respeito. É o mínimo que a gente pede aqui. Então, a gente como mulher numa equipe que, além de é realmente muito discrepante essa quantidade de homens e mulheres, não só na Cosmos, no campus, na engenharia, na área, a gente percebe muito essa diferença. Não dá pra dizer que é fácil, às vezes a gente tem nossa autoridade contestada e a gente percebe que é por motivo de ser mulher, que não é por outro ponto, e sim que se fosse homem falando, a pessoa não contestaria, às vezes coisas de você fazerem uma pergunta pra você, você afirmar a resposta dessa pergunta e perguntarem pra um homem que tem menos conhecimento sobre aquela parte do projeto, que sabe menos que você, que não é responsável por aquela parte, mas ele pergunta pra ter uma segunda confirmação e a gente sente, sabe? Dá pra perceber que é por esse motivo, que nem a Duda falou, a gente sempre fica muito atento a isso no processo seletivo, ainda mais que agora a Cosmos tem 2 diretoras mulheres, a gente sempre bate muito em cima dessa tecla de que demonstrou qualquer comportamento minimamente machista já não entra na equipe, porque eu acho que é uma ótima forma de lidar com isso, é simplesmente não deixar a pessoa fazer parte. A gente sabe que esses comportamentos são de certa forma contagiosos, se a gente normaliza, mais pessoas vão reproduzir ele. E isso não pode acontecer, a gente tem que mostrar que essas ações têm consequências e que elas não são certas e não devem ser feitas. Obviamente, a gente tem muito apoio também dos nossos colegas que são homens e têm conhecimento de que essa coisa existe, eles conseguem reconhecer isso também. Mas assim, a gente sempre... Essas pessoas não fazem parte da Cosmos, elas entram no processo seletivo, mas não integram oficialmente a equipe, porque a gente sempre acaba cortando elas. Então, atualmente, apesar de serem muito mais homens do que mulheres, a gente tem nossa autoridade respeitada, mas justamente por cortar essas coisas. Diego, em uma palavra ou poucas palavras, tu definiria a Cosmos como? Uma família. Uma família que, como toda família, pode brigar às vezes um pouco, pode discordar das algumas ideias, mas sempre está unida, sempre tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, e cada membro, cada pessoa, sempre vai fazer o máximo para atingir esse objetivo geral, que nesse caso é ganhar tudo o que é possível. Eu vim aqui quando eu tinha 18 anos, tinha recém feito eles, e eu não sabia fazer nada. Eu não sabia cozinhar, não sabia andar na rua, né? Eu não tinha andado muito lá no meu país, andava de carro, né? Meus pais. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia português. Eu sabia um pouco, mas eu não sabia falar dele direito. Eu tive que aprender ao longo com as pessoas que eu conhecia, as pessoas que me acompanhavam, né? Por sorte, uma coisa que veio na minha cabeça agora também é a amabilidade, essa amizade que eu consegui fazer com o povo brasileiro. Tipo, eu sempre fui acolhido. Eu acho que eu nunca me senti ameaçado em nenhum... Nunca se sentiu um estrangeiro, né? Nunca me senti estrangeiro. Eu sempre me senti em casa. Eu sempre senti que, tipo, as pessoas me recebiam bem. Me aceitavam como eu era, né? Tipo, não tem muita diferença. Assim, que às vezes eu tinha dificuldade pra falar uma palavra. Inclusive, meu sotaque não dava pra entender muito. Mas ninguém se importava muito. Eles me ajudavam e aprendiam. Daí, quando eu cheguei aqui na UFSC, eu tive a sorte de conhecer pessoas incríveis, tipo, meus amigos que ficaram comigo até agora, e aqui na Cosmos, né, que meu sonho sempre foi fazer foguete, explorar os cosmos, né, as estrelas e tal, e quando eu vi a Cosmos, o que eles estavam fazendo, o Morpheus, ir lá nos Estados Unidos, eu descobri que era uma coisa incrível, tipo, era exatamente o que eu queria fazer com minha vida aqui na universidade.
Claro que eu me importava pelas notas e tudo isso, ainda hoje, né? É muito importante pra mim. Só que eu sabia que era aí meu propósito. Então eu entrei, eu fiquei muito feliz e eu achei uma coisa muito mais grande do que eu imaginava já, que era uma família. Hoje em dia eu posso realmente ficar feliz que eu encontrei pessoas que não só me aceitam, mas eu consigo conviver com elas muito bem. Responsável, acolhedora e competente. Cara, acho que é a união. Porque se não fosse a nossa união aqui, a nossa união com outras equipes, nossa união com outros patrocinadores, professores, nada disso aqui seria realidade. Experiência incrível estar na Cosmos, né? Já teve muitas oportunidades, o pessoal tá ajudando muito com tudo. Pra mim no começo estava bem perdido, mas o pessoal ajudou bastante a guiar o que tem que fazer e como faz as coisas. E daí ajudou bastante a aprender como é que funciona o trabalho dentro da equipe de competição. Deu certo, porra! Aí. We progress. You know that I got the finesse. Look at my circle, I'm keeping it blessed. We got the heat, never coming with less. 100 degrees and I'm feeling my best. I feel the fire in my veins, see it rising like the planes. Make a break, I take it higher, trying to fly me up to space. I feel it in my veins, see it rising like the planes. Make a break, I take it higher, trying to fly me up to space. Let's go.